Palestrante, Mauro Beleza. Lopes. Agora você vai ser um super usuário. É isso aí. Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço aí o convite para o Sou Will, né? A gente já se conhece há muito tempo, né? Chegamos a trabalhar juntos aí no Selma. Eu acho essa iniciativa do FreeSol uma iniciativa muito importante, tá? Importantíssima demais. A gente vem trabalhando com alguns projetos aí e discutindo alguns assuntos com o nosso grupo lá no Instituto, falando de Open Hardware, né? E aí entra Arduino, entra uma série de outros elementos. Mas é muito importante, eu acho que o FreeSol ele congrega hoje uma série de assuntos. E aí eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho do Arduino dentro do FreeSol, que é um assunto bem legal, que é um assunto, como tu falas, né? Chama muita atenção da galera, tá? Eu queria só saber se está dando para olhar minha tela aí, pessoal. Tá tranquilo? O áudio tá bom? Tá sim, tá perfeito. Tá aparecendo aqui. Programando o Arduino através do simulador online TQK IFMA Beleza, Mauro Lopes C. Silva. beleza. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu só aqui botar para gravar. Prontinho, prontinho. Pessoal, muito boa tarde, tá? Muito boa tarde depois dessa introdução aí. Muito boa tarde, tá? A gente vai passar aqui um tempinho com vocês, batendo um papo a respeito da programação do Arduino, usando o Tinkercad, tá? O Tinkercad, para quem talvez ainda não conheça, é um ambiente de simulação que ajuda demais quem está querendo começar a entender e estudar um pouco do Arduino, tá? Tem uma das grandes, acho que o maior benefício que tem é porque muitas pessoas, quando começam a trabalhar com Arduino, têm muito medo de manipular, principalmente quem nunca teve contato com nada no mundo da eletrônica, tem muito medo de manipular, de queimar, de fazer algo dessa natureza. E o Tinkercad, ele traz essa possibilidade de você utilizar o Arduino da maneira que você quiser, que você não vai queimar o teu Arduino, tá? Então a gente vai passar esse tempinho aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito disso, falar um pouco da experiência que a gente tem, tá? Geralmente nessas oficinas a gente tem um público bem heterogêneo. Você tem quem nunca ouviu falar do Arduino e tem quem já mexe com o Arduino há bastante tempo. Então a gente vai tentar ficar aí no meio termo, tá? Então vamos lá. Deixa eu só aqui iniciar a minha apresentação. Beleza. Prontinho. Bom, então esse é o nosso bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho a respeito da programação do Arduino utilizando o Tinkercad. Eu sou o professor Mauro, sou professor do Instituto Federal Ciência e Tecnologia do Maranhão, lá do campus Monte Castelo. Lá eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado CAGES. Tá? A gente faz computação aplicada na área de jogos, na área de saúde. Tá? E aí a gente, né, tem uma série de projetos desenvolvidos e alguns projetos que a gente já desenvolveu utilizava principalmente do Arduino, tá? E do conjunto de sensores que você pode associar a eles, tá? Então vamos lá. Então, como é que a gente organizou o bate-papo? Então vai ter um momento teórico, um momento de bate-papo, depois a gente vai entrar na prática, a gente vai lá para o simulador, a gente vai entender um pouquinho mais do Arduino na prática. Mas a gente organizou aqui, primeiro falar um pouquinho de mim, né? Conhecerem um pouco da minha pessoa, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Tinkercad, né? Apresentar um pouco do que é o Tinkercad, né? Quem é a pessoa, quem é o grupo de trás do Tinkercad, como é que ele surgiu, falar um pouquinho dele. Depois falar um pouco sobre o Arduino, falar um pouco sobre a utilização do Arduino, onde é que ele se encaixa nesse mundo que a gente fala do software livre, do qual o maior expoente que a gente tem aí é o Linux, um dos maiores expoentes é o Linux, mas o Arduino ele também é um projeto baseado em Open Hardware, ele também é um projeto que tem as características muito associadas ao software livre, tá? E aí a gente entra na programação. Então, a gente vai ter aí um bate-papo, depois a gente entra na programação, a gente vai de fato lá para o Tinkercad, tá? Bom, como eu havia me apresentado para vocês, eu sou mestre em ciência da computação lá pela UFMA, a minha formação é toda pela UFMA, e eu, por muito tempo, fui analista de sistemas do Selma, né? Acho que uns 10 anos eu fui analista de sistemas do Selma, e também trabalhei como analista de sistemas dos Correios. A minha área, na verdade, é desenvolvimento de sistemas. Eu trabalho muito com a parte de sistemas distribuídos, com a parte de desenvolvimento móvel,
um pouco da parte de microdispositivos, porque a gente precisa integrar em sistemas distribuídos todas essas linhas, a parte web, a parte mobile, a parte de microdispositivos. Então, a gente faz alguns trabalhos relacionados a essa área. Tá? Então, eu atuei como professor de sistema de informação do Unicema de 2007 a 2009. Então, fui professor do Unicema durante um bom tempo, né? E analista de sistema, fazia as duas ações. Tá? E aí, em 2010, eu fui para o IFMA, e aí me transformei em professor, tá? Lá do IFMA, do campus Monte Castelo. Tá? E lá a gente trabalha com 2 cursos. Lá a gente tem um curso técnico de informática, né? O pessoal que tem de 15 a 17 anos, e a gente também tem um curso de bacharel em sistema de informação. Tá? E aí a gente atua nas duas linhas de frente, né? A gente trabalha com a galera aí do curso técnico e também com a galera do curso superior. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do Tinkercad, né? O que é o Tinkercad, pessoal? O Tinkercad, ele é um ambiente de simulação que ele não é exclusivo da área de circuitos, né? O Tinkercad, na verdade, é um ambiente que ele congrega duas grandes áreas. Tá? Eu te diria que são 2 grandes áreas que hoje estão muito em foco, né? O RIP delas está lá em cima, que é a parte de modelagem 3D e manipulação de impressoras, tá? As impressoras 3D, e a parte de manipulação de circuitos utilizando o Arduino. Tá? Então, ela está aí nessas 2 linhas de frente. O Tinkercad é um ambiente da Autodesk, né? Talvez quem já tenha manipulado alguma ferramenta CAD, como o AutoCAD, talvez já tenha ouvido falar do Autodesk. O Autodesk ele tem um conjunto de softwares, tá? Extremamente muito ricos, né? E muito utilizados na área de arquitetura, na área de design, né? Mas eles também seguem outras linhas, mas o foco principal seria esse. E aí, bom, o Tinkercad, ele é um ambiente que ele se estruturou dessa forma, né? Ele surgiu como um ambiente de simulação muito próximo da ideia dos objetos 3D, né? Tanto que a gente, quando entrar lá, a gente vai ver que tem uma área mais específica para desenvolvimento de objetos 3D, e aí você utilizar ele para conectar a uma impressora 3D e aí criar aquele recurso que você desenhou. Mas ele também, né, depois de um tempo, foi associado a ele uma área que já existia. A Autodesk, ela tinha um ambiente, né, eu quando comecei a falar de Arduino, muito lá atrás, a gente tinha um ambiente de simulação chamado 123D Circuits, né? E o que foi feito, né, na verdade, foi que pegou-se esse ambiente que já existia e colocou-se dentro do Tinkercad. E aí o Tinkercad, que ele já tinha lá uma área de objeto 3D, passou a ter também uma área de circuitos, mas essa área de circuitos ela já existia de forma externa, tá? E aí, quando houve essa agregação das 2 partes, ficou um ambiente muito legal, ficou um ambiente bem bacana, tá? Então, como é colocado aqui, ele é usado basicamente por pessoas, por projetistas, entusiastas, professores e até crianças, né? É um ambiente bem simples de você utilizar, ele tem um conjunto de lições lá, que se você quiser entender um pouco mais da parte, principalmente, na verdade, eu acho que exclusivamente a parte de lições que ele tem é para a parte de objetos 3D, mas você pode também, e aí de forma um pouco mais por conta própria, estudar um pouco a parte de circuitos utilizando esse ambiente. Tá? Mas é um ambiente muito rico e que é muito utilizado em mini cursos, em oficinas, em aulas, em universidades, para você utilizar, ter essa possibilidade de utilizar através de um navegador, um ambiente de programação e um ambiente de montagem de circuito. Tá? Bom, e aí, como eu havia dito para vocês, existia há um tempo atrás, né, o Autodesk 123D Circuits, né, os circuits. Então, a gente já tinha esse ambiente, né? E esse ambiente já era um ambiente bem bacana, ele já tinha um conjunto de sensores, já tinha um conjunto de componentes que você podia utilizar nas suas construções. Tá? Já vinha com uma versão do Arduino e também com uma protoboard, mas o conjunto de sensores que ele tinha era bem resumido. Hoje, quando a gente entra na área do Tinkercad, na parte de circuitos, você vai perceber que já tem um conjunto de sensores, motores, né, os atuadores, você já tem lá um conjunto de elementos que já permite você fazer uma série de experiências. Tá? Então, isso foi algo muito positivo, né, que permitiu que a gente conseguisse agora ter um ambiente bem mais integrado. Tá? Professor, como é que eu faço para chegar no Tinkercad? Bom, no Tinkercad, para você chegar no Tinkercad, você vai digitar lá no Google Tinkercad, ou você pode digitar o endereço direto, www.tinkercad.com, e aí você vai cair na página do Tinkercad, tá? A gente vai já para ele, tá? Mas antes da gente falar
sobre o Tinkercad, a gente vai falar um pouquinho do Arduino e falar um pouquinho de alguns elementos que são importantes, né? Eu trouxe aqui alguns slides, eu não vou aqui, não se preocupe que eu não vou aqui estar falando muito sobre eletrônica e tal, mas eu costumo dizer que se você vai trabalhar com Arduino, se você vai trabalhar com Raspberry, ou com Node MCU, ou com Big Bone Black, qualquer placa que seja, é interessante que você tenha alguns conceitos da eletrônica, tá? E o conceito da eletrônica que a gente vai usar aqui, que vai ser necessário para a gente, é um conceito extremamente simples, que é entender um pouquinho o que é corrente elétrica. A gente não vai nem aprofundar demais. Mas é interessante a gente ter um pequeno entendimento do que é corrente elétrica, porque quando a gente for partir para a prática, que a gente mostrar, olha, você tem que conectar esse cara aqui, e aí você vai precisar conectar numa outra extremidade, por quê? Porque você precisa fechar o que a gente chama de fechar o circuito, né? Para fazer com que a corrente ela consiga fluir de uma extremidade à outra, né? Que os elétrons consigam migrar de um lado ao outro. Tá? Então, um conceito bem simples. Tá? Um conceito bem simples. A gente trouxe aqui alguns slides, mas extremamente simples para a gente poder mostrar para vocês a questão da corrente elétrica. Bom, quando a gente pega um fio qualquer, um fio de cobre, um fio qualquer, tá? Naquele fio você vai ter um conjunto de elementos, né? A gente viu aqui no slide anterior um átomo com prótons, com elétrons, com nêutrons, né? E geralmente o que você tem ali navegando ali meio que solto, né, ao Deus dará, vamos dizer assim, são os elétrons, né? Você pode ver aí nessa imagem, que aqui a gente fez um corte aqui num fio, vamos dizer assim, e aí o que você tem ali migrando ali de um lado para o outro de forma bem tranquila são os elétrons, tá? Quando você faz com que esses elétrons eles consigam percorrer, né, em um único sentido, vamos dizer assim, em um sentido, em determinado sentido, porque o sentido ele não é único, né, em um sentido, né, você gera o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Mas basicamente a corrente elétrica é você dar um sentido de movimento para esses elétrons, tá? Que estão em vários dispositivos, em vários elementos, em vários meios. Tá? Você vai ter esses elétrons. Por quê? Porque tudo é feito de átomo, né? Junto aos átomos você tem os elétrons e nos meios que você tem, no fio, na água, em vários meios você vai encontrar, tá, os elétrons. E aí quando você consegue dar um sentido de direção para esses elétrons, você tem justamente, né, o que a gente chama de corrente elétrica. De uma forma extremamente simples, é isso que a gente tem, tá? Já de uma forma extremamente complicada, a gente teria que falar de campo magnético, de uma série de equações na área da física, entrar em alguns conceitos da eletrônica que não cabe aqui o momento. Mas é interessante a gente ter essa ideia, que a corrente elétrica nada mais é do que esse movimento ordenado dos elétrons, né? Por isso que quando você conecta alguma coisa, tu sempre vai ter quando você pega um plug de uma tomada, alguma coisa, tem alguma coisa um caminho pelo qual o elétron ele vai poder percorrer para depois chegar numa outra extremidade. Porque quando você tem uma tomada, o que você faz, na verdade, é isso, né? Você faz um caminho, faz com que aquele dispositivo receba a corrente, passe a corrente por ele e volte, né? Mais ou menos essa é a ideia. Mas percebe, toda vez que você liga alguma coisa na tomada, a corrente ela passa por dentro daquele equipamento, ela vai para o equipamento. E ao chegar no equipamento, tu tem uma série de dispositivos conectados a ele, no teu notebook, a tua placa-mãe e uma série de componentes eletrônicos que tem ali, cada um funcionando com um determinado valor de corrente, a corrente ela migra por todo aquele equipamento, por toda aquela placa. E quem está ali é acionado. Tá? Então, essa é a ideia. Por que eu preciso dessa ideia básica? Pelo menos dessa ideia básica. Porque quando a gente for construir os nossos circuitos, é bacana a gente conseguir perceber, quando eu estiver conectando alguma coisa na porta do Arduino, e aí a gente vai falar isso de uma forma bem tranquila e vai demonstrar isso de uma forma bem tranquila, mas é interessante você perceber que tem um caminho a ser percorrido, tá? Tem um sentido, entre aspas, e um caminho a ser percorrido. Isso vai ajudar muito a gente no entendimento. Quando eu estiver falando lá na frente, quando a gente estiver utilizando as portas do Arduino, eu vou dizer, ó, agora a gente vai aqui ter corrente elétrica, e nessa corrente elétrica os elétricos vão trafegar de um lado para o outro, e vão passar pelo componente. Quando ele passar pelo componente, a gente vai fazer o componente acender, a gente vai fazer o componente fazer alguma ação, né, ou recuperar alguma informação do ambiente ou algo dessa natureza. Então, esse é um primeiro conceito, e isso aqui para mim é importante, lá na frente vai ser bacana a gente entender isso aí, tá? A gente tem dois tipos de corrente, a corrente contínua e a corrente alternada, né?
E aí, de forma bem clara, nas pilhas você tem aí a corrente contínua e na tomada da casa você tem a corrente alternada, né, que vai e volta em uma frequência extremamente alta que você nem consegue perceber, né? E aí a gente chega no que a gente quer conversar com vocês. Bom, esse carinha que vocês estão vendo é o Arduino, tá? O Arduino, ele é um projeto do tipo Open Hardware, tá? Ou seja, o que significa isso? Se você quiser construir o teu Arduino, você mesmo pode construir. Você vai entrar lá no site do arduino.cc, você tem a possibilidade de baixar, né, tudo aquilo que é necessário, desde o design de placa, os componentes necessários, a montagem, o software associado, tudo isso você pode baixar, isso tudo é fornecido de forma livre para vocês, tá? Por isso que você tem alguns laboratórios por aí, em algumas instituições de ensino, que elas têm o próprio Arduino dela, né? E aí dão um nome, né, o nome que elas desejam. Eu já vi Severino, já vi Mar Menino, já vi um monte de versão de Arduino criado por aí, que são similares ao projeto original do Arduino. Professor, e eu não vou estar aferindo alguma coisa? Não. Tá? Não, porque esse projeto do Arduino é um projeto open, como a gente chama, é um open hardware, né? Então você tem a possibilidade de baixar o projeto, de construir o teu Arduino, de fazer a utilização dele de uma forma bem tranquila, tá? Isso é permitido. Muita gente confunde, por exemplo, muita gente acha que o Raspberry, e aí eu acho que, não sei se vocês já viram falar, o Raspberry é um single board computer, né? Um computador que a gente tem que é do tamanho da palma da mão, né? Do tamanho de uma caixinha, sei lá, maior um pouco do que um cartão de crédito, tá? E ele tem características muito próximas do Arduino, porque ele também vai ter portas que você pode utilizar para programar. O Raspberry, por exemplo, ele não é open hardware, tá? Ele é da fundação do Raspberry e você não pode fazer cópia daquilo ali, tá? Se você fizer cópia daquilo ali, você está ferindo direitos autorais, algumas coisas relacionadas a patentes, já que é um hardware, tá? Então você não pode fazer isso. Mas para o Arduino você tem essa possibilidade. Você no teu laboratório, lá na tua instituição de ensino, se você quiser montar um grupo e quiser construir o teu Arduino, você pode, tá? Você pode. E isso é algo que é importante, eu acho que isso tem muito a ver com o FreeSol, que é o conceito do open, né, do software livre, aqui mais o conceito do hardware livre, né? E esse Arduino que vocês estão vendo aí é o Arduino Uno. O Arduino, ele tem uma família imensa, tá? É gigantesca a família do Arduino, tá? Você tem Arduinos de dimensões, a dimensão do Arduino é mais ou menos também do tamanho de um cartão de crédito, talvez um pouquinho mais largo, tá? Mas você tem o Arduino Nano, você tem uma série de versões, o ATmega, você tem o Mega, você tem o Leonardo, você tem uma série de versões do Arduino, tá? O Arduino Uno é geralmente o Arduino com o qual a gente começa a trabalhar, tá? Ele tem já um nível de complexidade razoável, você consegue fazer muita coisa com ele. Nível de complexidade que eu digo é as aplicações que você pode criar a partir do Arduino Uno, já tem um nível de complexidade razoável, tá? Você já pode utilizar uma série de sensores, se você quiser utilizar motores, você também pode utilizar. Então ele já te dá uma possibilidade muito grande, tá? Mas a utilização dele, assim como a utilização dos demais, é muito parecida, tá? É muito parecido. O Arduino ele tem um conjunto de componentes que se assemelha muito às outras versões, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com as portas, né? As portas digitais e as portas analógicas e a área de força que a gente tem, tá? A gente vai entrar, quando a gente estiver lá no simulador, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas portas digitais, sobre as portas analógicas, tá? Mas basicamente a programação que a gente vai realizar no Arduino é utilizando esses carinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, e aí eu falei um pouco do Raspberry, porque o Raspberry ele também tem isso aqui. A gente chama isso aqui geralmente de GPIO, né? GPIO, né? É uma entrada e saída de propósito geral, tá? O Raspberry também tem isso, tá? Ele também tem isso. Se você quiser utilizar o Raspberry para programar sensores também, você pode. E aí é uma possibilidade bacana, porque é um computador que permite você programar sensores. Você não consegue fazer isso com o teu notebook, com o teu computador de mesa, tá? Mas com um Raspberry você consegue. Beleza. Então, esse é o jeitão do Arduino. A gente vai falar um pouco mais sobre ele quando a gente estiver lá dentro, tá? Do simulador. Mas tem algumas características e algumas informações que eu acho bem legal, tá? Primeiro, essa é a turminha que criou o Arduino. Não sei se você sabe, mas o Arduino ele surgiu como um projeto para ajudar alunos da área de design, né? O pessoal tinha lá algumas ideias, mas percebiam que para poder implementar aquilo que eles desejavam, utilizar
luminárias, ou fazer com que uma lâmpada ela acendesse em um determinado tempo, algo dessa natureza, eles tinham que conhecer muito de eletrônica, tá? E aí surge o Arduino, sai esse projeto aí do Arduino, lá na cidade de Ivrea, na Itália, lá em 2005, né? E aí o Máximo Banzi, o David Gutierrez, né, o Tony Go, o Gianluca Martini, o David Mellis, eles criaram esse projeto do Arduino para servir de ajuda e de suporte para as pessoas que queriam trabalhar com uma parte de eletrônica, né, mas não tinham o conhecimento necessário, tá, para manipular ou para entender um pouquinho mais disso, né. Então surge essa possibilidade de você criar aqui um recurso que vai ajudar quem não conhece a parte eletrônica a utilizar, tá? E isso aí eu acho um aspecto muito importante. O Arduino, ele fez com que os projetos e que a comunidade maker, né, ou que a comunidade do it yourself crescesse demais, crescesse bastante, porque você passou a ter pessoas que não tinham conhecimento tão profundo de eletrônica fazendo coisas que, para você realizar, né, se você tivesse ainda se utilizando de microcontroladores, utilizando LEDs ou coisa dessa natureza, para você fazer uma implementação simples, você tinha que ralar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais de eletrônica. Com Arduino, você quebra essa barreira. Você dá a possibilidade de pessoas que às vezes não têm um conhecimento tão profundo de eletrônica e façam ações que, de uma certa forma, sem o Arduino seria bem mais complexo, tá? Aí algumas características, né? A gente tem o microcontrolador da Atmega, a tensão de funcionamento, tensão de entrada e algumas informações relacionadas ao Arduino, tá? Bom, para quem tem a possibilidade de fazer aquisição de um Arduino, se você fizer uma aquisição do Arduino, muito provavelmente você vai receber um Arduino, você vai ter a possibilidade de conectar ele no teu computador e aí se utilizar de uma IDE, que é essa que você está vendo aqui, que é a IDE que você baixa no próprio site do Arduino, para que você possa programar o teu Arduino de fato, tá? Há essa possibilidade, né? Tu tem vários kits, tu tem várias lojas na internet que vendem kits desde o iniciante até o mais avançado, onde você já recebe o Arduino, uma série de sensores, para que você possa começar a trabalhar com o Arduino, tá? Bom, e aí alguns componentes, né? Muito provavelmente, eu acho que estava tendo um bate-papo, eu acho que o Will, quando eu entrei, ele estava fazendo um bate-papo falando de sensores de distância, ele falou também, muito importante, o conhecimento da eletrônica, não precisa ser um exímio conhecedor de eletrônica, mas é importante você ter o conhecimento de componentes básicos para que você possa entender e saber de fato o que você está fazendo, tá? O que acontece muitas das vezes e que a gente percebe, você encontra muita coisa do Arduino na internet, mas demais mesmo. Toda a natureza de projeto você vai encontrar na internet lá do Arduino. E aí, geralmente, quando a gente passa alguma coisa para os alunos, a gente sabe que o aluno ele tem a facilidade de encontrar aquilo ali na internet. Só que não é só o copiar e colar, você tem que entender um pouquinho daquilo que você está fazendo. Porque se você tiver necessidade de modificar, se você tiver necessidade de alterar alguma coisa, né, você vai precisar conhecer um pouco mais do código, um pouco mais da parte eletrônica, né? Eu vou ter que alterar um determinado resistor, vou ter que trocar aqui a capacidade, vou ter que verificar qual é o nível de capacidade de acurácia que tem determinado sensor, será que eu vou ter que utilizar o sensor A, sensor B? Então, esse tipo de conhecimento é importante, tá? Então, o Arduino ele deu essa possibilidade de quem não conhecia praticamente nada de eletrônica, fazer uma série de ações, mas é importante, tá? É necessário que a gente tenha um conhecimento básico, mínimo, para que a gente possa manipular o Arduino de uma forma um pouco mais tranquila, tá? E aí você tem um kit bem bacana, né? Tu tem ali sensores à distância, tu tem ali um relé, você tem o módulo relé, você tem ali a protoboard, né? Você tem aqui os jumpers, o próprio Arduino, display de 7 segmentos, você tem um sensor Pi, tem aqui uma série de LEDs, então tem o sensor de ultrassom, tu tem uma série de sensores aí, e quando a gente fala de Arduino, o mais próximo que a gente lembra logo são dos sensores, né? O sensor ele é muito interessante, ele te dá a possibilidade de se utilizar de uma computação que a gente chama de computação física, né? Você reconhecer ambientes, né? Coisas do ambiente, transformar isso em dado computacional e manipular, tá? A gente vai já fazer uma ação dessa natureza. Bom,
foi bastante, né, bastante papo aí, né, pessoal? Pessoal, alguma pergunta dessa primeira parte? Tranquilo? Beleza? Podemos dar continuidade? Então, deixa eu entrar aqui no Tinkercad, tá? Deixa eu só vir aqui. Bom, esse é o ambiente do Tinkercad, tá? Esse é um ambiente que eu acho que é bem bacana, né? A gente vai poder utilizá-lo, mas eu acho que é interessante a gente primeiro entendê-lo, né? O Tinkercad é um ambiente gratuito, né? Você não tem que assinar nada, você não tem que pagar nada, não tem que informar número de cartão de crédito, né? Ele é um ambiente gratuito em que você tem a possibilidade de utilizá-lo e de acessá-lo de várias formas, tá? A principal forma que eu utilizo é utilizando os serviços de contas associados. Você pode utilizar, pode criar um perfil para você aqui dentro, tá? Você pode criar uma conta aí da Autodesk ou você pode entrar através de outras redes, tá? Eu costumo entrar pelas minhas senhas do Google, né? Que aí já deixa ali já tudo guardado bacaninha direitinho, tá? Então, eu vou entrar com minha conta do Google, eu acho que lá tem uma série de projetos colocados por lá, beleza? Vou entrar aqui com minha conta. Beleza. Prontinho. Pessoal, estão vendo minha tela aí? Tranquilo? Tá dando para visualizar minha tela? Beleza? Ok, então vamos lá. Vamos fechar aqui. Opa, desculpa. Volte aqui. Beleza, pronto. Bom, esse é o ambiente do Tinkercad, tá? Deixa eu só fechar aqui. Esse é o ambiente do Tinkercad, tá? Tu vai perceber que aqui ele tem uma área que é a área de lições, tá? Você vai perceber aqui que ele tem uma área de lições, aquilo que eu havia dito para vocês, né? Então, se você tem a necessidade ou tem a vontade de aprender algo relacionado principalmente a parte de modelagem, você vai poder fazer as lições que tem dentro do Tinkercad. E aí, aquilo que a gente havia dito, o Tinkercad ele tem duas áreas, tá? Ele tem uma área de projetos 3D, né? Que é uma área em que você pode fazer aí designs variados para que você possa, de repente, associar isso até a tua impressora 3D e ali produzir aquilo que você, de forma concreta, aquilo que você imaginou aqui no Tinkercad, tá? Mas o que nos interessa mesmo é essa área de circuitos, tá? Essa área de circuitos. Na área de circuitos, a gente vai justamente poder utilizar o Arduino e uma série de componentes para simulação, tá? Então, vamos lá. Entrando aqui na área, pessoal, tá dando para acompanhar? Tranquilo? Ok? Beleza? Beleza. Bom, entrando aqui na área, a gente vai criar aqui um novo circuito, tá? Para a gente poder descobrir ali mais ou menos como é a visão da área do Tinkercad, tá? Deixa ele carregar, a internet está bem, né? Tá dando aqui alguns trabalhos, tá? Beleza, tá? Bom, esse é o ambiente do Tinkercad, tá? Eu não sei se vocês já conheciam, se vocês já tinham ouvido falar, mas esse é o ambiente do Tinkercad na área de circuitos, tá? A gente tem geralmente nessa área, a área em que você vai poder pegar os componentes disponibilizados aqui e trazer para cá, para que você possa, de fato, criar a tua estrutura de circuito para que depois a gente possa programar, tá? Então, quando a gente puxar aqui, por exemplo, eu vou puxar aqui o Arduino, vou trazer ele para cá e vou trazer uma protoboard, tá? Deixa eu pegar a protoboard e colocar ela bem aqui. Deixa eu arrumar os dois, tentar encaixar os dois aqui para que a gente possa utilizá-los de forma tranquila. Pronto, tá? Eu vou só aumentar um pouquinho e depois a gente volta, tá? Esse aqui é o Arduino, né? Como eu havia dito para vocês, a gente já viu a imagem do Arduino lá no slide, mas esse aqui é o Arduino e aqui a gente vai poder comentar um pouquinho mais sobre ele, tá? O Arduino ele tem aqui um microcontrolador da ATmega, né, que é o cérebro do Arduino. Então toda a programação que você faz, ela vai ser gerida, tá, pelo microcontrolador e utilizando da capacidade de armazenamento que ele tem. Quando você pega um Arduino como esse e conecta na tua porta USB do teu computador, você passa a alimentá-lo, né, e o computador reconhece que tem algo ali conectado numa porta
do tipo serial, né, que é a comunicação via USB, né, do computador com o Arduino. E aí você vai poder utilizar da IDE, se você tiver instalado no teu computador da IDE, para que você possa programar. Tá? E aí, o que de fato a gente programa no Arduino? O que a gente programa no Arduino, o que a gente controla no Arduino, são justamente essas portas. Tá? Aqui o Arduino ele tem de 0 a 13 um conjunto de portas que a gente chama de portas digitais. Tá? Portas digitais. E tem um conjunto de portas que a gente chama de portas analógicas. Tá? E aqui um conjunto de portas que são portas muito voltadas à parte de força. Tá? Ali você vai ter desde a possibilidade da adesão de 5 volts a 3,3 volts. Tá? Nas portas digitais, você vai perceber que tem aqui algumas portas com um tio aqui na frente. Tá? Essas portas com o tio na frente são portas PWM. Eu vi que o Will, quando ele estava concluindo, ele estava comentando justamente um pouco sobre isso, sobre as portas do tipo PWM, né? Porque a gente tem as portas analógicas de entrada, mas se você olhar aqui na placa, você não vai enxergar portas analógicas de saída. A gente faz a porta analógica de saída se utilizando das portas analógicas digitais, que tem um serviço duplo, ser porta digital, mas ser porta analógica de saída também. E as portas que são utilizadas para isso têm uma marcação, que é esse tio. Tá? Então, esse conjunto de portas digitais que a gente tem aqui tem uma responsabilidade muito específica. O que a gente faz com essas portas? Essas portas a gente conecta em nossos componentes eletrônicos. Um componente eletrônico, para funcionar, ele precisa de corrente elétrica. Lembra que a gente falou lá no começo? A gente precisa de corrente elétrica. Teu computador, a tua TV, um ventilador, um ar-condicionado, geladeira, tudo isso precisa de corrente elétrica para funcionar. Depois que você liga na tomada, você fecha ali um circuito e a corrente elétrica atravessa o aparelho. Desculpa, ele atravessa o dispositivo, ele atravessa o componente. Tá? O que o Arduino dá para a gente é a capacidade de controlar essa corrente elétrica. Dizendo se eu quero que determinada porta consiga gerar corrente elétrica para passar pelo dispositivo, tá? E de alguma forma acioná-lo ou fazê-lo funcionar. Tá? Se eu quero que isso aconteça, sim ou não. É basicamente esse o funcionamento das portas digitais. Primeiro a gente vai concentrar em porta digital, beleza? Então as portas digitais elas têm essa capacidade. Você programa o Arduino justamente para dizer o seguinte, olha, eu quero que pela porta 8 eu consiga gerar corrente elétrica para poder passar por um determinado dispositivo. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou dizer, olha, beleza, agora eu consigo controlar, eu posso usar uma determinada programação para dizer que eu quero que quando acontecer determinada coisa, acione, faça com que a porta número 6, por exemplo, gere corrente para acender uma lâmpada. Tá? A gente tem essa possibilidade. Eu posso usar, por exemplo, um sensor de temperatura, colher a temperatura, e aí, baseado no valor da temperatura, eu posso melhorar, aumentar a intensidade do ventilador para uma capacidade de velocidade maior, eu posso atualizar o valor da temperatura de um ar-condicionado. A gente tem possibilidade de fazer esse tipo de programação. E o Arduino é um meio pelo qual a gente consegue fazer esse controle. Tá? Pois bem, então, vamos aqui diminuir ele novamente para que a gente possa programar de fato. Tá? E como é que eu programo o Arduino? Bom, a primeira programação que a gente vai fazer aqui, pessoal, é uma programação extremamente básica. Eu vou só cobrir aqui a parte analógica, deixar só a parte digital, extremamente básica, mas que é bem bacana. Tá? A primeira programação que geralmente a gente faz no Arduino, geralmente quem estuda linguagem de programação sabe que tem aquele famoso Hello World, né? Que quando você está estudando uma linguagem de programação, você diz, olha, o primeiro programa que eu vou fazer é o Hello World, né? Aqui do PHP, do Java, do C, do C Sharp, né? Qualquer linguagem de programação. Não é diferente do Arduino. O Arduino ele tem um Hello World dele. O Hello World dele é justamente fazer um LED piscar, né? E é o que a gente vai fazer agora. Vamos primeiro entender aqui o ambiente. Aqui eu tenho meu Arduino, aqui eu tenho minha protoboard. Para quem não conhece a protoboard ele te ajuda muito no processo de montagem do circuito. Sem a existência de uma protoboard, a gente teria que soldar esse circuito em uma placa, mas a protoboard ele tem uma capacidade bem bacana, que é a seguinte. Esses furinhos que vocês estão vendo são furinhos que permitem fazer com que a corrente ela passe por aquele local. E aí aqui você vai perceber que quando eu boto o mouse em cima, por exemplo, em um desses furinhos aqui da parte de baixo, né, ele praticamente liga todos os furinhos, né, aqui ao redor, né, ao lado dele. Né?
Isso quer dizer que quando você se utiliza dessa parte aqui, inferior e superior, a corrente ele vai transitar nesse caminho aqui, ó, tá? No caminho horizontal, tá? E se você coloca o mouse em cima desses furinhos que você tem aqui na parte central, você vai perceber que a corrente, está dizendo, olha, a corrente quando passar por aqui, ela vai atravessar esse caminho aqui, que é o caminho vertical, tá? Mas quando chega bem aqui, você percebe que ele não conecta com o outro lado, né? Ele bota aqui o mouse em cima, ele só deixa aqui as bolinhas, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha aí, ó. Só até aqui, tá? Porque aqui ele corta o circuito, né? Ele simplesmente funciona somente até esse segmento. Aqui já é uma outra extremidade, tá? Já é uma outra extremidade não conectada com essa. Assim como essa aqui se conecta somente com esses pontos que vocês estão vendo, tá? Então, a protoboard é um componente muito importante quando a gente vai construir um circuito, porque ele permite que a gente consiga conectar os componentes sem a necessidade de soldá-los, né? A gente vai pegar, por exemplo, aqui um LED da parte de componentes e espetar, né, literalmente no protoboard. Quando você está numa ação mais real, né, tu tem lá a protoboard, você vai lá e espeta o teu LED, né, que é um dispositivo que você tem lá as duas perninhas dele, e você espeta justamente nesses buracos que você tem na protoboard. Seria o similar a soldar ele em uma placa, tá? Bom, então aqui é um ambiente que a gente monta nosso circuito, aqui é um ambiente que a gente tem os componentes que a gente pode utilizar, tá? Aqui ele está com a interface mais básica de componentes, então os componentes principais que a gente utiliza, tá? Mas você pode ver aqui os componentes de forma aqui separada, né? Se você quiser olhar todos os componentes, você clica aqui, ele vai trazer todo o conjunto de componentes que possui aqui dentro do Tinkercad para você utilizar, tá? Bom, e a primeira ação que a gente vai fazer é pegar um LED, né? E aí a ação aqui é arrastar e soltar, tá? Então a gente acabou de espetar. O que a gente acabou de fazer, se a gente estivesse trabalhando na prática, era pega um LED, colocar a placa, o protoboard na mesa e pega o LED espetado nos dois buracos aqui da nossa protoboard, tá? Então essa é a primeira ação que a gente vai fazer, é pegar um LED, espetar na protoboard, para que a gente possa fazer com que o Arduino use o conceito de controlar a corrente para fazer esse LED acender, apagar, né, e por aí vai. Bom, então aqui é a parte de componentes, aqui é a parte de circuitos, tá? Professor, mas como é que eu programo? Você vai ter aqui um botão nessa barra superior chamado código, tá? O que tem nesse código? Quando você clica no botão de código, ele vai te dar as opções de codificação para esse circuito que a gente está montando. E aí ele vai te dar 3 opções, tá? Você pode fazer uma programação em blocos, né? Eu quando estava entrando também vi o Will falar sobre o Scratch. A programação em blocos é a mesma, segue o mesmo conceito que você tem lá no Scratch, quando você vai utilizar os blocos para fazer aquele gatinho pular, andar, correr, né? Dar voltas, né? É o mesmo princípio aqui, tá? Eu geralmente não uso a programação em blocos, tá? Eu uso geralmente a programação em blocos quando eu vou trabalhar com um público mais infantil, tá? Mas quando a gente vai trabalhar com o público já da academia, aluno do curso técnico, aluno do curso superior, aí a gente já utiliza o modo texto, tá? E aí é o que a gente vai fazer agora, a gente vai alterar, a gente vai sair aqui da programação em blocos e vai para a programação em texto. Eu falei que tinha 3 opções, né? A primeira opção é a de blocos, você pode programar blocos mais texto, e pode programar simplesmente em texto. E aí, quando a gente for para texto, deixa ele questiona aqui, eu vou só continuar, ele te abre essa interface, tá? Essa é a interface de programação aqui do Tinkercad, tá? E aí, o bacana, pessoal, porque eu, por exemplo, ministro disciplinas como estrutura de dados, né? E, geralmente, estrutura de dados lá, a gente trabalha com o curso técnico, e em estrutura de dados a gente utiliza uma linguagem chamada linguagem C, né? E esses trechos de código que vocês estão vendo é justamente um trecho de código escrito em linguagem C, né? Então, vocês estão vendo aí que a gente tem 2 funções, tem a função setup e a função loop, né? E essas 2 funções a gente vai já entrar a fundo nelas duas, mas basicamente o que você tem aqui é uma linguagem, né? Uma codificação feita em linguagem C, tá? O que o Arduino utiliza não é o C de fato, é uma linguagem similar ao C, mas que quando a gente programa é basicamente o C purão, né? Mas ele descende de uma tecnologia chamada Wiring, né?
que é semelhante ao C. Mas a gente, basicamente, quando você ouve falar da programação do Arduino, as pessoas costumam dizer que a programação é feita em linguagem C, tá? Porque a diferença, a dissidência é muito pequena, tá? Pois então vamos lá. Então a gente já viu aqui, já conheceu o local em que eu monto o circuito, o local em que eu tenho os componentes e o local em que eu vou codificar, tá? Professor, mas depois que eu codificar, o que que acontece? Bom, na prática, quando você está se utilizando do Arduino conectado ao teu computador, você vai conectar teu Arduino ao teu computador, você vai conectar os componentes do Arduino à protoboard e vai conectar o Arduino de fato ao protoboard utilizando uns cabos que a gente chama de jumpers, tá? E aí você vai para a IDE, né? Porque se você tiver instalado ela no teu computador, você vai para a IDE. E na IDE você vai fazer justamente essa codificação que você está vendo aqui, tá? Você vai programar utilizando a linguagem C. Na IDE não tem, a IDE do Arduino, né, de fato, não tem a programação em blocos, tem simplesmente a programação utilizando a linguagem C, vamos dizer assim, tá? Então, bom, depois que você faz isso, depois que você cria a tua codificação, você tem de compilar aquele código, né? O código vai ser analisado, se está tudo ok, se está tudo correto, aí ele pega aquele código e joga dentro do Arduino, tá? O Arduino tem a capacidade de executar um código de cada vez. Então, quando você faz uma programação e joga para dentro do Arduino, aquela vai ser a programação que ele vai guardar. Quando você desligar o Arduino todinho e você ligar ele novamente, quando ele for ligado novamente, ele vai estar com aquela programação que você disparou e enviou para ele, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, que às vezes a pessoa esquece que codificou e jogou para dentro do Arduino uma codificação e quando liga ele está fazendo lá alguma coisa e você diz assim, mas eu não programei nada, né? Mas é porque quando você codifica e compila e joga para dentro do Arduino, aquela codificação fica guardada dentro dele, tá? Aquele programinha fica guardado dentro dele. Beleza, beleza. E como é que a gente faz isso aqui, né? Aqui, beleza. Você viu que quando a gente clicou aqui em código, ele já trouxe um código para a gente, né? Você deve estar perguntando, quem codificou isso aí? Bom, esse código que você está vendo é o Hello World do Arduino, tá? O Hello World do Arduino é fazer o LED 13, tá? Que está conectado à porta 13, que é um LED que ele já vem soldado na placa do Arduino, fazê-lo piscar, né? Fazer esse LED piscar, beleza? Só que a gente vai um pouco além. A gente vai conectar esse LED aqui, ó, à nossa porta 13 do Arduino, para a gente fazer com que um LED externo ao Arduino, que ele possa piscar, tá? Mas vamos entender também um pouco da codificação. Primeiro, vamos montar o circuito. Deixa eu fechar aqui o código, tá? E vamos montar o circuito. A primeira coisa, o LED, você vai perceber que ele tem aqui duas perninhas, tá? Uma chamada anodo e outra chamada catodo, né? Aqui, catódica, né? Na tradução. Geralmente o LED, o que acontece com o LED é que toda vez que o LED ele tem uma corrente atravessada, né, por ele, né, a corrente o atravessa, ele acende, né? Se você está vendo aí, se você está em casa e tem alguma coisa como um modem ou um box de TV a cabo, ou até a tua própria TV ou algo assim, ou teu próprio notebook, aquela luzinha que você vê acesa nesse dispositivo para indicar que está funcionando, ou para indicar que tem internet, que tem força, alguma coisa assim, geralmente aquela luz é um LED, tá? É um LEDzinho que fica conectado à placa e que toda vez que ele tem necessidade de dar alguma informação, a corrente passa por ele e ele acende. O LED tem de várias cores, né? Você tem LEDs vermelhos, LEDs azuis, tem um LED branco, né? Você tem um LED RGB, o LED tem de várias cores e aí ele tem a possibilidade de te dar essa sinalização, tá? Então, toda vez que uma corrente elétrica atravessa um LED, ele acende, tá? Ele acende. E o que a gente vai fazer agora é justamente isso. A gente vai fazer com que essa porta do Arduino saia a corrente por ela, tá? Ou seja, como se você tivesse um fluxo ali de corrente saindo pela porta. Vamos conectar esse fluxo de corrente a uma perna aqui do nosso LED, ó, tá aqui conectada à perna do LED, ou seja, a corrente tá vindo para cá, entrou aqui na protoboard, ó, atravessou o LED, mas para fazer a ação completa, a gente precisa conectar essa outra perna do LED aqui no nosso terra, né? Para fechar aqui o nosso circuito, tá?
Eu vou colocar aqui, deixa eu só ver aqui. Beleza. Bom, tem uma coisa aqui que... bom, tudo bem, deixa eu ver se aqui... Beleza. E aqui... vermelho. Beleza. Então, força e terra, né? Geralmente, o força a gente liga em vermelho, terra a gente liga em preto, tá? Perceba que eu conectei aqui a parte de força na porta 13 do Arduino, é porque o que aquela programação faz é o seguinte, ele diz que nessa porta 13, ela vai estar configurada como saída, ou seja, vai ter corrente saindo por ela, tá? Vamos tentar entender dessa forma, né? Claro que tem muito mais coisa além disso, mas vamos tentar entender dessa forma. O que a gente está fazendo aqui é dizendo, olha, por essa porta 13 do Arduino, ele vai sair corrente, tá? E a corrente que sair por ele vai atravessar esse fio, vai chegar na protoboard, vai atravessar o LED, e aí quando atravessa o LED, o que acontece? O LED acende, tá? E desce aqui para o terra, né? Fechando o nosso circuito, beleza? Quando essa ação acontecer, né, essa ação ela vai ser programada, e a gente tem de programá-la, porque justamente a ação que a gente tem junto ao Arduino é programar essas portas, a gente precisa programar essa ação, tá? Então vamos aqui para o código agora. Beleza. No código, você vai perceber que existem duas funções, tá? Professor, o que é uma função? Bom, uma função é uma codificação que você faz, né, para evitar repetições de código, né, reaproveitamento de código ou repetições de código, né? Você evita a repetição e pode se utilizar do reaproveitamento de código, né, utilizando essa função em outro local. O Arduino ele tem duas funções, né? E aí eu não sei se vocês já estão acostumados com a programação em C, mas na programação em C, geralmente você tem o tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros que essa função pode receber. No caso aqui, a gente tem duas funções. Uma função chamada setup e outra função chamada loop, tá? Essas duas funções, elas têm uma responsabilidade muito específica. O setup, como o próprio nome diz na tradução, ele é uma função de configuração, tá? É onde você vai definir uma série de características, principalmente das portas do Arduino. Já na função loop, como o próprio nome diz, é uma função que ela se repete, ela é um loop, ela fica rodando o tempo todo, pessoal, de forma infinita. A função loop ela é executada de forma infinita. Enquanto o Arduino tiver corrente, enquanto tiver energia ali passando pelo Arduino, essa função loop vai estar sendo executada, tá? Ele executa tudo que está dentro do loop, terminou, ele volta para cá para o começo e continua, continua, continua. Daí o nome dela ser loop, tá? E o que tem nessas duas funções? Bom, aqui no nosso código, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, porque eu não sei se está dando para vocês enxergarem, porque Beleza, deixa eu dar um Ctrl C aqui. E aqui um Ctrl V, tá? Que aí eu acho que fica melhor de enxergar. Deixa eu formatar aqui a fonte. Aí, acho que agora já fica melhor de enxergar, tá? Pois bem, então eu tenho a função setup e tenho a função loop. A função setup, como a gente disse, é uma função de configuração. E aí aquilo que eu falei, né? Uma função no C, ele tem essa seguinte assinatura, né? Ele tem um tipo de retorno. O que é o tipo de retorno? É quando você termina de executar a função, ela vai retornar alguma coisa, tá? No caso, essas duas funções elas não retornam nada, porque elas retornam um tipo de dado chamado void, que o void representa, dentro da programação das linguagens baseadas em C, nada, tá? Então, são duas funções que não retornam nada. Ótimo, perfeito. A função setup, dentro dela, você tem a abertura e fechamento de chaves, que diz onde essa função começa e onde ela termina. A loop também, tu tem aqui o uso das chaves, dizendo onde começa e onde termina, tá? Dentro da função setup, você tem uma função chamada pinMode, tá? E o que é a função pinMode? Eu falei para vocês que a gente tem de programar as portas do Arduino, tá? E a programação de portas do Arduino é dizer se essa porta, principalmente as portas digitais, porque a porta digital, ela pode fazer com que corrente saia por ela, ou ela pode receber corrente, tá, por ela, tá? E aí a gente vai já chegar aqui no aspecto da tensão, né? Na verdade, você tem a geração de tensão de 5 volts
né, quando você está dizendo que vai ser corrente gerada por ela, ou de 0 volts, quando você está dizendo que nenhuma corrente vai sair por ela. Tá? A mesma coisa é entrar. Tá? A entrada, quando a gente está dizendo que vai entrar corrente dentro da porta, você tem a geração de tensão, quando está entrando corrente, uma geração de tensão de 5 volts, e quando você diz que não vai estar entrando corrente nenhuma naquela porta, você, na verdade, está trabalhando com uma tensão de 0 volts. Tá? Mas o certo é que as portas digitais elas têm essa capacidade de mandar corrente para fora ou receber corrente para dentro do Arduino. Só que essa corrente ela vai variar, né? A tensão gerada ali ela vai variar de 0 a 5 volts. Por isso que a gente diz que é uma porta digital. Tá? Ela representa muito a ideia dos números binários, 0 ou 1. Ou vai estar 0 ou vai estar 5 volts, tá? Tensão de 5 volts, beleza? Então essa é a ideia da porta digital. E aí na codificação, você tem que dizer para o Arduino que determinada porta ela vai funcionar como entrada ou ela vai funcionar como saída. Para isso, existe uma função específica do Arduino chamada pmode. O pmode ele é uma função que ele diz o seguinte, ele recebe um número de porta, no caso ali a porta 13, e diz, olha Arduino, essa porta 13 ela está configurada como saída. Ou seja, qualquer coisa que você saia, vai ser gerada uma tensão de 5 volts e vai sair corrente por ela. Tá? Beleza, entendido. Ah, eu quero usar a porta 13 como entrada. Né? Eu quero fazer, na verdade, gerar corrente de forma externa e jogar dentro do Arduino para que ele possa descobrir que foi gerada uma certa tensão, gerou-se uma tensão de 5 volts, gerou-se ali a corrente e entrou corrente por dentro do Arduino. E aí você vai configurar essa porta como entrada. Tá? No caso, vai ser a porta 13 está configurada como saída. Tá? Ou seja, aqui a ação que a gente vai ter é que vai ser gerado corrente e vai sair do Arduino. Tá? Essa é a ideia, tá? É a ideia básica. Bom, e aí ele veio para uma função chamada loop. E aí no loop ele se utiliza de mais duas funções, tá? Uma função chamada digital write, tá? Aqui, entendido, pessoal? Tranquilo aqui no pmode, tá? Beleza? Então aqui a gente vai ter uma definição, uma configuração da porta, e aqui a gente vai utilizar essa porta. Tá? Tu vai perceber que eu tenho aqui uma função chamada digital write. Tá? E o que o digital write faz? O digital write ele vai escrever naquela porta, ele vai fazer com que você diga para aquela porta se você vai estar gerando uma tensão de 5 volts, ou seja, se você vai estar mandando sair corrente por ela, ou se você não vai estar gerando tensão de 5 volts, ou seja, você não vai estar passando corrente para ela. Tá? O digital write, ele recebe como argumento uma porta, e o outro argumento é uma palavra reservada do Arduino, que significa justamente, quando você está ali com o write, significa que você vai estar passando por aquela porta, fazendo com que por aquela porta, você gere corrente, tá? Você gera uma tensão de 5 volts. Tá? Quando você está ali, digital write 13 write, significa que naquela linha, significa que naquele momento, corrente vai estar saindo pela porta 13. Tá? E aí você vai encontrar uma segunda função chamada delay. Tá? O delay está recebendo um argumento que é um argumento 1000, né, indicando que aquela ação que foi executada de fazer com que a corrente saia pelo Arduino, ele vai ficar nessa situação por um segundo. Porque quando ele chega no delay, ele para bem aí o código. É como se ele estacionasse bem aí nessa função. Tá? Ele espera por um segundo e continua. Tá? E aí, quando ele continua, o que ele faz? Você vai achar de novo a função digital write. Só que agora não está write, agora está low. Né? Tá low. Ou seja, o write fazia com que corrente fosse gerada, o low vai fazer com que você deixe de gerar corrente por aquela porta. Então, só recapitulando. A porta 13 foi configurada como saída, ou seja, vai ter corrente saindo lá pela porta do Arduino. Você precisa dizer quando você quer que essa corrente saia. Para isso, você usa uma função chamada digital write, onde você passa a porta e diz, eu quero para passar corrente, eu quero que corrente passe, ou seja gerada a partir dali. Né? Então, você vai usar o write, e aí você vai ter uma tensão de 5 volts associada ali. Né? Ou você pode utilizar uma palavra reservada chamada low, onde você vai dizer que, naquele momento, não é para estar saindo corrente pela porta 13. Tá? Então, ele faz o seguinte, ele vai gerar corrente, espera um segundo, deixa de gerar corrente, espera um segundo.
volta para cá novamente, gera a corrente, espera um segundo, deixa de gerar a corrente, espera um segundo e volta novamente. Ora, quando eu gero corrente, eu expliquei para vocês, quando eu gero corrente, o que que faz? O LED acende. Quando eu não gero corrente, o que que é para fazer? É para o LED parar de acender, para ele desligar, tá? Então, esse código está fazendo exatamente isso, tá, pessoal? Ele está configurando uma porta como saída, a porta 13. Ele está dizendo, no digital write 13 write, dizendo, gere corrente, tá? Vai ser aí gerado uma tensão de 5 volts. Espera um segundo. Depois ele dá um digital write na mesma porta, só que agora sem gerar corrente. Ele está dizendo, ó, deixa de gerar corrente. Quando você manda deixar de gerar corrente, o LED não vai ter corrente atravessando sobre ele e aí ele vai desligar, tá? Como é que eu faço para visualizar isso? A gente vai usar um outro botão chamado iniciar simulação. Deixa eu clicar ele aqui. Estão vendo aí o LED acender, ó? Acende, apaga. Acende, apaga. Esse acende e apaga, ele está sendo executado dentro do loop. O loop ele está fazendo justamente isso. Ele está acendendo quando ele acha o digital. Deixa eu botar aqui o outro. Fica melhor da gente enxergar. Beleza. Deixa eu trazer para cá. Professor Mauro, dá uma verificada se seu compartilhamento está bem direitinho aí. Só um minuto. Eu acho que estava no slide ainda, né? O Zoom tem essa... Eu toda vez esqueço isso do Zoom, cara. O Zoom ele tem essa dificuldade, né? A gente precisa de compartilhar aquela tela em específico, né? E eu acho que eu estava compartilhando ainda no slide, mas acho que agora tá bacana, tá? Então, aqui o que ele está executando é o seguinte. Ora ele executa o digital write 13 write, ou seja, ele indica que vai estar ligado, aguarda por um segundo, depois ele vai lá e desliga, tá? E aí aguarda mais um segundo, tá? Então, essa ação está sendo executada dentro do loop. O loop que significa justamente a repetição, tá? E aí, o que acontece? Aqui no Pmode, ele definiu essa porta 13 como saída, né? Ou seja, aquela associação que a gente está fazendo, meio bruta, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Eu estou dizendo que por essa porta vai sair corrente, e aí eu consigo programar isso quando eu quero que saia corrente, tá? Com digital write 13 write eu faço isso, aguardo um segundo, depois eu deixo de gerar corrente ali naquela porta 13, ou seja, deixa de ser gerado corrente para sair pela porta 13, e aí ele desliga, tá? Então essa é uma das ações que a gente tem que coordenar. Talvez essa seja o grande lance do Arduino, né? É a possibilidade que você tem de controlar essa corrente, tá? Bom, não sei se vocês vão perceber, mas aqui no LED ele está jogando uma exclamação. E aí vem outro ponto que eu acho bem bacana. Deixa eu só fechar aqui o código. Todo dispositivo, todo componente eletrônico, ele tem uma capacidade de receber determinado valor de corrente. Quando você ultrapassa essa capacidade de valor de corrente pelo qual ele pode, né, receber, ele pode atravessá-lo, né, você acaba queimando o dispositivo, você acaba queimando o componente, tá? E aí, no caso, o que está acontecendo aqui é que a corrente que a gente está gerando e que está atravessando o componente, ela é superior à capacidade do LED. Por isso ele está colocando aquela exclamação, tá? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer uma mudança aqui que é a seguinte. Eu vou parar aqui a simulação e vou utilizar um componente também muito conhecido, chamado resistor. O resistor, como o próprio nome diz, ele cria um fator de resistência, né? Ele faz com que a corrente, após atravessá-la, ele consegue diminuir aquele valor de corrente, beleza? O resistor ele utiliza como unidade o ohm, né? A gente vai utilizar aqui o ohm, beleza? Simples. Vou colocar aqui um resistor de 200 ohms, é suficiente para um LED vermelho, tá? Aí eu vou tirar essa conexão e vou fazer a seguinte conexão. Vou conectar aqui nessa extremidade, deixa eu alterar aqui para o vermelho, beleza? Eu vou alterar agora conectando essa extremidade, por quê? Porque a corrente agora vai passar por aqui, sobe,
encontra o resistor, atravessa o resistor, sobe, passa pelo LED e vem para o terra. Tá? Então, essa corrente, ao passar pelo resistor, ele vai diminuir. E aí, o fator de diminuição que ele gera justamente uma capacidade do LED simplesmente, né, piscar, sem queimá-lo. Né? Você vai perceber que agora, deixa eu só iniciar a simulação, agora você vai perceber que aquela exclamação sumiu. Tá? Sumiu justamente porque a gente conseguiu inserir um resistor ali na frente, fazendo com que a corrente diminua um pouco mais, e aí ele consiga atravessar numa capacidade ali, né, que o LED consiga suportar sem nenhuma dificuldade para ele. Tá? Então, essa aqui é um exemplo, vamos dizer assim, se você for começar a trabalhar, a programar com Arduino, esse é o primeiro exemplo que a gente utiliza em material, em livros, em cursos, justamente a explicar, né, porque você consegue explicar, primeiro, o funcionamento do Arduino, você consegue explicar a codificação, a programação, os elementos básicos de programação, que é a função setup, a função loop, tá? E consegue ver na prática, e aí isso que eu estava falando quando eu estava discutindo sobre as disciplinas que a gente trabalha no curso, você consegue na prática mostrar para o aluno características de programação. Programa é muito abstrato, pessoal. Programa é abstrato demais. E aí, depois que você dá uma introdução à programação para o aluno, e que ele já precisa fazer uma codificação um pouco mais complexa, é muito interessante a utilização de uma ferramenta como essa, porque o aluno ele consegue programar, ele consegue gerar os algoritmos para ele, né? E ver na prática o algoritmo funcionando. Ó, aqui está um algoritmo que permite ligar e desligar um LED, né? E utilizando funções, o que é outra coisa que o aluno, às vezes, ele se complica muito, tá? Então, é uma oportunidade aí para quem, de repente, for dar uma introdução à programação ou algo desse gênero. Eu, por exemplo, vou dar estrutura de dados, e como eu faço uma introdução à programação, inicialmente, eu vou utilizar justamente o Tinkercad para isso, né? Para mostrar para o aluno um pouco da programação do C, um pouco da utilização de estruturas condicionais, de repetição, é muito bacana também, tá? Então, vamos parar aqui a simulação, ok? E vamos utilizar agora um outro componente. A gente viu aqui que a gente tem uma série de componentes. Aqui você tem um potenciômetro, tá? Você tem aqui um sensor ultrassom, você tem um sensor de temperatura, tem um sensor de luminosidade, sensor de temperatura, tá? E a gente vai se utilizar desse sensor bem aqui, que é o sensor de presença, tá? É um sensor chamado sensor pi, tá? Deixa eu só... Não, vamos ficar aqui mesmo, tá? Para não ter que parar o compartilhamento, voltar lá novamente, tá? O sensor pi, você já deve ter interagido com ele. Ele é muito utilizado, o sensor de presença é muito utilizado para economia de energia. Em empresas, em hotéis, em condomínios, né? Às vezes, quando você tem a utilização do sensor de presença, ele vai te promover uma capacidade que é, por exemplo, de ligar uma lâmpada, de ligar ali um ponto de luz, somente se tiver a presença de alguém. Então, por exemplo, aqui no condomínio, a gente tem determinadas áreas que ficam lá no escuro, né? Mas quando alguém se aproxima, ele consegue acionar, né? E o sensor de presença ele funciona da seguinte forma: ele gera aqui, através dessa parte central dele, como se fosse um raio, né, a partir do ponto em que ele se encontra, e toda vez que ele detecta a entrada de alguém dentro daquele raio de ação dele, ele consegue acionar, ele joga um sinal, no caso aqui para o Arduino, um sinal de height, né, para a porta dizendo, olha, alguém entrou em determinada área, né, por isso eu estou informando, eu estou avisando, né. O que a gente vai fazer agora é justamente usar um sensor de presença para a gente ver agora o funcionamento de uma porta digital como entrada. A gente já viu que a porta digital ela pode servir de saída, né? Ela pode acionar alguma coisa. Mas será que o Arduino ele pode tomar alguma decisão usando uma porta de entrada digital? Então vamos utilizar justamente esse sensor pi para mostrar isso, tá, pessoal? Deixa eu só trazer ele mais para cá, que eu vou precisar de um espaço aqui para a utilização dele. Beleza, pronto. Então, o sensor pi, ele tem aqui três pinos, né? 3 pontos aqui de conexão. Ele tem o terra, né? O Arduino ele tem uma série de portas, você vai ver aqui as portas GND, são justamente as portas terras que a gente tem, tá?
Ele tem portas de força, como 5 volts, 3 volts, tá? E tem as portas analógicas que a gente, infelizmente, acho que não vai dar tempo de falar, mas as portas digitais, sim, a gente vai já conversar sobre elas, tá? Então, o sensor Pi, a gente vai fazer a conexão dele. Ó. A primeira conexão, eu vou conectar aqui ele com o Terra, tá? Com o GND. Então, eu vou conectar aqui. Aqui tem uma porta GND. Pronto, tá? Conectei aqui a porta GND. Então, ele tem um pino. Deixa eu botar aqui na cor padrão, né? Geralmente o Terra a gente bota aqui no preto. Beleza? E preciso conectar também numa entrada de força, né? Porque o sensor ele precisa de força para funcionar. Então, eu vou conectar aqui ele nessa porta de 5 volts. Aqui. Aqui, pronto. Tá? Beleza. Mudar a cor dele aqui para vermelho. Ok. Então, o sensor ele já está aqui praticamente com o circuito dele fechado, né? Com força e terra. Agora, eu preciso conectar essa porta sinal dele em uma porta digital. Porque como é que é o funcionamento do sensor Pi? Toda vez que entra alguma coisa no raio de ação do sensor Pi, ele sobe o sinal, né? Ele joga para dentro do Arduino um sinal de gera uma tensão de 5 volts para dentro do Arduino. Então é como se ele pegasse corrente e jogasse para dentro do Arduino, daquela porta digital do Arduino. Por isso que essa porta digital com a qual a gente vai trabalhar, ela não vai ser de saída. Ela não vai jogar a corrente para fora. Ela vai receber uma informação de tensão, uma informação de corrente, dentro de uma porta do Arduino, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos conectar aqui, então, em uma porta digital. Deixa eu pegar aqui uma porta digital. Vou pegar a porta digital 4. Pronto, tá? Beleza, porta digital 4. Deixa eu colocar aqui a cor dele aqui de azul. Pronto, um azul que dá para contrastar com o Arduino. Beleza. Então, agora eu tenho o meu sensor Pi conectado numa porta digital do Arduino, está conectado na força, está conectado no Terra. Então, o sensor está em funcionamento. Eu vou iniciar a simulação só para vocês verem o funcionamento dele. Ó. Beleza? Começou a simulação. Se você clicar aqui em cima dele, ele vai abrir aqui uma área, tá? Deixa eu trazer mais para cá. Pronto. Mais um pouco. Beleza, tá aqui, ó. Essa área é a área em que ele atua. Ó. Diminuir aqui. Pronto, tá? Essa aqui é a área que ele atua. E aí você vai perceber que tem uma bolinha, e toda vez que você mexe na bolinha, ele altera aqui, ó, a ação dentro do sensor, indicando que o sensor está em funcionamento. Toda vez que você se mexe dentro dessa área que está aqui, ó, dentro desse pino de sinal, vai ser gerado algo que vai ser mandado para dentro do Arduino. E aí, o que vai ser mandado para dentro do Arduino? Aquele sinal height, ou seja, vai ser mandado, vai ser gerado a tensão de 5 volts, gerado uma corrente elétrica que vai entrar dentro dessa porta número 4 do Arduino, tá? Então, essa é a funcionalidade dele. Quando é que a gente utiliza ele? Bom, você está aqui andando, né, para um determinado local, né? Entrou aqui nessa área que está marcada, você vai perceber que ele já começa a funcionar. Ó. Entrou na área, automaticamente a gente pode fazer uma lâmpada ligar. Tá? É o que a gente vai fazer justamente agora. A gente vai fazer uma ação semelhante a essas ações que acontecem nos apartamentos, nas empresas, nos condomínios, que é toda vez que alguém se mexe dentro de uma determinada área, ele aciona a luz de corredor, a luz do prédio, né, para que ele possa ajudar a pessoa a se deslocar dentro daquela área, que não fique tudo no escuro. Tá? Então vamos lá, bora programar justamente isso. Mas a parte de montagem do circuito é essa. Tá? A gente vai conectar a porta, a parte de sinal na porta 4 aqui do Arduino, para que a gente possa programar. Então vamos codificar isso aí, pessoal. Vou parar a simulação e aí a gente vai codificar. Como é que vai ficar a codificação? Bom, eu agora tenho um pino, né? Eu tenho uma porta diferente, eu tenho a porta 4 do Arduino. Tá? Então, eu vou criar aqui um define, tá? Chamado porta pi, e o número dela é 4. Tá? O define nada mais é do que você substituir. Né? Você vai poder substituir no seu código, em vez de você utilizar isso que a gente chama de magic numbers, né? Números mágicos,
a gente dá um nome para aquele número. A gente vai poder utilizar, em vez de número 4, usar uma informação chamada porta pi. Tá? No setup é onde a gente configura essas portas. Deixa eu configurar aqui. Beleza. Aqui eu vou botar aqui o porta pi, né? Aqui, em vez de número 13, né? Vai ser o porta pi. Como eu falei para vocês, o pin mode ele define aquela porta, no caso aqui, no nosso caso, a porta digital do Arduino, como entrada ou saída. Como entrada, e aí, dando aquela explicação bem bruta, né? Como entrada, é como se você fizesse corrente sair pela porta do Arduino. Como saída. Como entrada, é como se você dissesse, olha, eu quero que essa porta, ela receba um valor de corrente, ela receba informação de tensão, beleza? E aí, quando ela receber, ela trate isso de alguma forma. Então, no caso do porta-pi, aqui não vai ser output, vai ser input. Por quê? Porque toda vez que você mexe aqui no sensor pi, ele gera uma informação para dentro do Arduino. O Arduino pega aquela informação e vai poder tratá-la. Tá? Bom, e como é que eu faço para descobrir qual é a informação que está entrando dentro de uma porta do Arduino? Bom, para isso a gente vai criar uma variável aqui inteira. Eu vou criar uma variável chamada int valor lido. Tá? Valor lido. Beleza. Tá? E o que a gente vai fazer? Esse valor lido, a gente usou o digital write para escrever na porta. Agora eu tenho que ler, né? Ler daquela porta. Eu preciso ler para saber. O Arduino precisa ler naquela porta para saber qual é a informação que está lá. Tá? Então, assim como eu tinha o digital write para escrever, eu tenho o digital read. Tá? E o digital read é diferente do digital write porque você não escreve nada. Né? Você vai tentar descobrir o que está, qual das duas informações estão passando por aquela porta. Se é height, se é um valor alto, ou se é low, ou se é baixo. Tá? Então, eu preciso simplesmente, somente do nome da porta que eu vou ler. Porta pi. Tá? Porta pi. Beleza. E aí eu preciso saber se o valor lido for alto, ou seja, se o valor lido for igual a alto, for igual a height, a gente vai, né? Ou seja, quando ele é height, significa que alguém entrou naquela área, né? No raio de ação do sensor. E aí, quando isso acontecer, eu vou acender o LED. Ó. Já tem até aqui o código. Ó. Eu vou acender o LED. No caso da gente, seria acender uma lâmpada, né? E aí você tem como fazer isso utilizando o Arduino, que você pode utilizar um módulo relé que dá essa capacidade de uma tensão aí superior, né, àquela que o LED suporta, né, a corrente que o LED suporta. Você vai conseguir gerar algo que uma lâmpada consiga suportar, né, e fazê-la funcionar. Se não for alto, é porque é low, né? E aí no low a gente vai apagar o LED. Tá? Então, vamos apagar o LED. Vou copiar daqui. Prontinho. Comentar aqui esses dois. Beleza. Então, o que a gente está fazendo agora, né? Agora eu tenho aqui um sensor pi, né? O sensor pi, ele é um sensor que ele tem uma conexão bem específica. Você pode conectar ele aqui no terra, né? Depois conectar a segunda perna dele no força, e aí você dá a capacidade do sensor de funcionar. Você está passando corrente para ele, tá? E aí o sensor pi, toda vez que ele gera um raio de ação, toda vez que alguém se mexe ou entra dentro daquele raio, ele joga uma informação para dentro do Arduino. Quando ele detecta que alguma coisa aconteceu, ele joga aquele valor alto, os 5 volts, né? O height. E quando não detecta nada, ele joga o low, né? Ele joga o 0 volts, tá? Ele faz a geração da tensão de 0 volts. Quando acontecer de alguém se mexer dentro daquela área ou entrar dentro daquela área, a gente vai ligar o LED. É justamente assim, eu dou um digital read para ler o valor da porta, né? Compara esse valor lido com o height, né? Para descobrir se está alto ou se está baixo, né? Se tiver alto, o que eu faço? Eu simplesmente acendo o LED, eu dou um digital write 13 height, tá? Lembrando,
O que significa isso? Significa que pela porta 13 vai estar sendo gerado corrente atravessando o LED. Tá? Mas, se o valor lido não for height, ou seja, se ninguém se mexeu, ninguém entrou naquela área, ele vai jogar um digital write 13 low, ou seja, ele vai fazer com que não seja corrente gerada e não atravesse o LED, ou seja, o LED vai ficar desligado. Tá? Vamos ver esse funcionamento então. Tá? Bora ver esse funcionamento. Deixa eu iniciar aqui a simulação. Beleza? Deixa eu fechar aqui o código, tá? E aí você vai perceber, ó, que quando eu mexer aqui, ele já ligou o LED, ó, tá? Eu estou mexendo, ele está ligando o LED, tá? Saiu da área, você vai perceber que ele não vai desligar o LED na mesma hora, tá? Agora ele desligou o LED, tá? O que que acontece? Um sensor pi, ele tem dois potenciômetros que você pode regular duas coisas, tá? Esse tempo que fica alto, tá? E essa distância, né? Essa ação associada à distância, né? Geralmente ele funciona dessa forma. Se você já teve uma interação com um sensor de presença, ele, quando detecta a tua presença, ele liga a lâmpada. E a lâmpada fica ligada por um tempo, né? Fica ligado lá por um tempo. Depois ele vai lá e desliga, né? Por quê? Porque ele tem que ter essa capacidade. Ele simplesmente não pode ligar e pronto, ficar ligado eternamente. Não pode. Ele tem que detectar se alguém está se movimentando dentro daquela área. Por exemplo, eu tenho um sensor de presença na entrada da porta da minha residência, né? Toda vez que alguém chega lá naquela área, ele liga a lâmpada, né? Permite que você abra a porta da casa, encontre lá a fechadura direitinho. Mas se você demorar muito tempo ali e ele não detectar que você está se movimentando, ele vai desligar a lâmpada. E aí você precisa estar se mexendo para ele detectar novamente o movimento e aí ele acender a lâmpada de novo. Ó, por exemplo, aí eu estou aqui fora, ó, é como se eu estivesse fora do raio de ação, né? Ó, pode perceber, o LED não acende, mas se eu entrar aqui, ó, pisei dentro da área dele, o LED já acendeu, está aceso. Agora, se eu entrei dentro da área dele e fiquei parado, ele vai ficar aceso por um tempo, mas depois ele vai desligar. É o que acontece, né, aqui na minha residência, né? Eu tenho um sensor de presença bem na entrada, eu entro no raio de ação dele. Se eu fico lá bem na frente com o celular olhando alguma coisa, vai chegar uma hora que ele vai desligar. Porque o movimento do celular, para ele, é muito pequeno para ele detectar um movimento, né? Então ele vai lá e desliga. E aí eu me mexo novamente lá abaixo com os braços, ele detecta o movimento, acende a luz de novo. Tá, ó, vou mexer aqui de novo. Viu que ele já acendeu? Tá? Então essa é a ação, tá? Essa é a ação. Bom, pessoal, eu vou abrir espaço aí se alguém tiver algum questionamento, mas só para poder fechar aqui a minha fala, antes dos questionamentos, bom, para mim é sempre um prazer falar do Tinkercad, né? Eu acho que quando você dá a possibilidade do aluno, de alguém da comunidade, estudar o Arduino, é muito bacana. O que eu preciso para estudar o Arduino? Né? Vai precisar de conexão com a internet. Se você não quiser investir, tem uma máquina e não quiser investir no Arduino, você vai precisar simplesmente de uma conexão com a internet. Tá? O ambiente do Tinkercad, ele funciona num navegador. E ele funciona em Chrome, em Internet Explorer no Edge, né? Ele funciona basicamente em Opera, ele funciona bem em todos os navegadores. Eu nunca interagi com nenhum navegador que ele tenha me dado trabalho. Apesar de que a gente sabe que esse aqui é um ambiente de programação e simulação funcionando em cima de um navegador. Tu tem uma ferramenta, pessoal, que de repente há 10 anos atrás, 8, 7 anos atrás, a gente nem imaginaria que de repente funcionaria legal. Porque você está programando, fazendo a ação de compilação, toda essa ação no navegador, né? Sem instalar absolutamente nada na tua máquina, nada. Você não precisa instalar plugin, nada. É interessante que o teu navegador esteja atualizado, mas você não precisa instalar nenhum plugin nem nada, tá? E claro, tu tem muita programação por detrás disso aqui, é importante que você esteja com o teu navegador atualizado, tá? Que ele consiga executar os scripts mais recentes das linguagens de programação, né? Mas basicamente isso, uma internet e um navegador, tá? Material sobre o Arduino, você acha por demais. Apostila, livro para fazer download, você encontra muito material do Arduino. Então, você tendo um acesso à internet, você conseguindo baixar um material de Arduino, você consegue fazer, e aí eu te dou 100% de certeza desses materiais mais básicos, tá? Você consegue fazer praticamente quase tudo que esses materiais mais básicos, livros e apostilas, trazem, tá? Trazem. Porque aqui você tem um conjunto razoável de sensores.
A gente, quando vai trabalhar com Arduino e ensinar a manipulação do Arduino, são geralmente esses sensores que a gente utiliza. A gente utiliza o sensor de temperatura, a gente utiliza um sensor de presença, a gente utiliza um sensor de distância, a gente utiliza um sensor de luminosidade. São sensores básicos que a gente utiliza para poder mostrar a programação. Fora esses sensores, você ainda pode programar com alguns motores, com alguns atuadores, né? Você também tem eles aqui, servos, né? E uma série de motores possíveis que você tem aqui, tá? Motor CC, motor de vibração, microservo, então tem uma série de... Então, a possibilidade é muito grande. Então, eu gosto muito de falar do Tinkercad, porque eu acho que se você tem a curiosidade de querer estudar o Arduino, tu tem tudo. Tendo uma conexão com a internet e um computador razoável, você tem tudo que você tem para programar e aprender a trabalhar com o Arduino, tá? Desculpa. Você não precisa investir na aquisição de um, claro, que se você quiser realmente fazer um trabalho, alguma ação, aí você vai ter que fazer a aquisição de um Arduino, mas se você quiser simplesmente estudar, e aí, depois que você já estiver bem mais seguro na programação e na conexão, comprar um Arduino, eu acho que é perfeito, tá? Eu acho que é perfeito. Eu acho que vale muito a pena se você quiser fazer essa ação, tá? Pessoal, algum questionamento, alguma dúvida? Já está dando aqui a 1h30 que a gente havia disponibilizado, né? Eu queria saber se tem algum questionamento, se tem algum ponto aí a acrescentar, se tem algo aí a ser colocado, tá? Eu gosto muito de deixar o espaço, porque às vezes a pessoa tem às vezes uma programação em casa, alguma coisa assim, ou está fazendo um trabalho de TCC. O Arduino ele entrou muito em trabalho de TCC, né? Em várias áreas, né? Então, eu acho que quem quiser aí colaborar, falar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Beleza? Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Bom, se não tiver nenhum questionamento, nenhuma colocação, pessoal, eu encerraria, tá? A minha fala por aqui, né? Agradeço novamente o pessoal da FliSol, o pessoal que está organizando a FliSol. Eu acho que a FliSol, eu fiquei muito feliz da FliSol ela acontecer, mesmo todo esse processo que a gente está vivendo. Eu acho que é importante um conteúdo como esse, né? O pessoal que às vezes está fazendo seus cursos online e tal, acho que você pode se dedicar em casa mesmo, sem ter necessidade de você se deslocar para um laboratório. Você pode utilizar no computador de casa, fazer os seus experimentos, né? Testar mais algumas coisas que você queira testar nesse ambiente. Então, acho que ajuda bastante. E fiquei muito feliz, porque a gente vem de um processo que está extremamente complicado, né? Acho que todo mundo vem convivendo com isso, né? Nossas aulas estão totalmente à distância, a gente não está podendo ter contato, isso dificulta muito alguns aspectos, tá? Mas fiquei muito feliz que o FliSol ocorreu, mesmo toda essa dificuldade que a gente está tendo, o FliSol ocorreu. É um encontro que é extremamente importante, tá? É um encontro que colabora muito com a comunidade de software livre, né? Eu falo muito para os meus alunos, quando você fala de software livre, às vezes o aluno ele não tem noção do que é o software livre, tá? E aí, quando ele ouve falar de Python, PHP, de Eclipse, de ferramentas como o Apache, ferramentas como servidores de banco de dados como MySQL, como Firebird, tem uma infinidade de coisas, pessoal. Visual Studio Code, para quem utiliza programação para web, tem uma infinidade de ferramentas que as pessoas não sabem que são baseadas em software livre, né? Que alguém teve essa capacidade de se juntar com um grupo, criar uma ferramenta, criar uma tecnologia de programação, com a possibilidade de quem quer que queira colaborar com o projeto, é completamente bem-vindo, né? E se você quiser desenvolver algo parecido, próximo, você pode, né? O software livre te dá essa capacidade, o hardware livre também, de você fazer uma capacidade gestacional, né? Você pode gerar algo a partir daquilo que você iniciou, que um projeto iniciado, algo dessa natureza, tá? Mas eu acho muito importante, eu acho que a FliSol colabora demais com esse aspecto, né? Já quero me convidar já para a próxima, e se tiver aí, a gente está disponível, tá? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, muito obrigado aí pela oportunidade, né? O Will, sempre que precisar, cara, a gente está à disposição, beleza? Pessoal, fico por aqui, tranquilo?
E até o próximo encontro, até um próximo momento aí que a gente tiver, tá? Junto aí com vocês, beleza? Até mais, agradeço. Até mais, muito obrigado, professor Mauro Lopes. Muito Beleza, obrigado. Will, palavra para ti aí, cara. Até mais. Até Boa mais, tchau, noite, tchau, até boa mais, noite. pessoal. Tchau, tchau.